Olha só, instruir, orientar, deixar se frustrar, faz parte da construção de deixar o legado. Mas o que é o legado? O legado são princípios, são conhecimentos transferidos que a gente transfere para o nosso filho. Por exemplo, aqui em casa nós temos o legado, nós temos o costume que quando os filhos vão dormir, antes deles dormir, eles, o que é que faz? Eles pedem a benção. Benção mãe, benção pai. E quando eles acordam, a mesma coisa. Benção mãe, benção pai. Isso é um legado que eu deixo para eles. Por quê? Porque eu aprendi com os meus pais. Ok? Então, eles vão passar esse legado para quem? Para os filhos dele. Isso é um legado. E nós, pais, nós temos a responsabilidade de deixar esse legado, de deixar liberar essa oração na vida deles, né? Na vida deles. Boa noite, Deus abençoe, sou do Rio, Minas Gerais, parabéns pelo canal, gratidão, gratidão. Gratidão você por estar aqui, tá? Contribuindo nessas orientações com os pais que nós precisamos contribuir, trazer esse ajuste que todos nós precisamos. Aqui a gente se compartilha, que a gente troca informações, não é verdade? E gratidão por estar aqui com vocês. Então, instruir, orientar, deixar se frustrar, errar, né? Filhos precisam se frustrar sempre, deixa eles errar, porque eles aprendem errando. Quem daqui nunca aprendeu errando? Não é verdade? Quantas vezes a gente faz uma coisa, não é desse jeito, não é desse jeito, até acertar. E assim a vida. A vida, tanto a vida em casa como lá fora, que é pior. Então a gente treina, é um treinamento para a vida lá fora. E não é legal, não é fácil, mas faz parte. Como eu disse a meu filho, nasceu, saiu da barriga da mamãe, já começa a luta, já começa essa situação de a gente busca, né? É a busca diária, de a gente querer aprender, de colocar em prática, e as experiências da vida vai nos reajustando. Segundo, a conversa. Diante das conversas difíceis, o melhor é você não esquecer. Não esqueça das conversas que você tem que ter, né? Conversas desafiadoras no adolescente, né? Deixa eu botar aqui que eu estava ajeitando o áudio. Conversas desafiadoras na fase da adolescência. Muitas vezes eles têm vergonha de falar, têm medo de falar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você alinhar a conexão com seu filho, com sua filha, quanto mais trazer esse relacionamento, vai gerar uma confiança. Se ele ou ela não chegar para você e fazer perguntas, ou você observar que a criança está confusa, que está confuso, você tem que saber como chegar para conversar, né? E daí vai surgir um bate-papo, né? Logo essa fase da pré-adolescência, existem muitas, né? Muitas dúvidas, e se não for com você esclarecer, que é pai, mãe, vai ser com outras crianças. Então é melhor descobrir primeiro com você nessa fase, né? Nesse início de fase, que vai ter uma descoberta juntos. Vocês vão rir, contar a história, né? De como seus pais eram. Então, isso vai gerar uma confiança. E a confiança nasce do dia a dia, ok? Não nasce da noite para o dia. A confiança é diária, é aquela nutrição que eu falei que está lá na live anterior, é a nutrição diária, é a conversa, é o olho no olho, perguntar como é que foi o dia, tem alguma coisa que a gente pode resolver juntos. Então, essa conversa diária vai fazer parte da confiança. Vai chegar o tempo que muitas vezes, né, o que é que acontece hoje comigo? Meu filho chega para mim, mãe, o que é que você acha assim, assim, assim? Aí eu olho assim, eu digo, meu Deus, como é maravilhoso você fazer parte, né,
de situações onde os filhos pedem opinião dos pais. O que é que eu vejo hoje muito lá fora é que muitos adolescentes tomam decisões e não comunicam aos pais. Não comunica, né? Então não tem confiança aí nessa conexão, nesse momento. Então, quando não há confiança, há o quê? Há coisas escondidas, né? Pode estar acontecendo um transtorno de ansiedade. Eu atendo um caso de uma menina, de uma menina, e ela toda vez na escola, quando chegava todos os dias de manhã, depois da primeira, segunda aula, ela ia para a escola e chegava lá um momento, ia para o banheiro e ficava trancada. E nesse trancado estava dando crises de ansiedade nessa menina, crises de choro, ansiedade, né? Às vezes assim ela se cortava, mas foi observado o comportamento dela que algo não estava bem. E o que aconteceu? Eu entrei em contato com a família, falei através de um mapeamento do seu comportamento e identifiquei que algo não estava bem. A família entrei em contato com a família e nós ali conseguimos marcar sessões, né? E hoje, graças a Deus, não tem mais essa ansiedade, não tem mais esse transtorno de repente chorar sem parar. E essa observação começa primeiro em casa e junto com a escola, né, com os professores, com a coordenação, esse olhar que a gente tem para os alunos é passado para os pais. Olha, eu tenho observado isso, a aluna tal. Então, o que pode estar acontecendo? Vamos verificar o que está por trás desse comportamento. E aí, essa conversa, que muitas vezes não acontece em casa, mas está acontecendo coisas, né, que os pais não sabem. É isso que está acontecendo nessa geração, infelizmente. Não está havendo confiança entre pais e filhos e muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo. Mas aí você pode me perguntar o que fazer para ter essa confiança. Eu falei desde a primeira live, tá lá nos primeiros, né? Nos primeiros posts da live. Primeiro, tem que saber o que a criança gosta, o que é que ele gosta, para se conectar. E aí vai gerando uma conversa, vai gerando relacionamento de confiança. Então, é uma nutrição diária, todo dia. Ah, você pode dizer, eu trabalho o dia todo, meu filho fica o dia todo na escola e nós não temos tempo. Não existe saída? Existe sim. Veja, porque o diálogo nasce da presença. E 15 minutos de presença é suficiente para nutrir, para essa nutrição, né? No momento que vai arrumar o quarto, no momento que dá janta, vamos ajudar aqui a colocar a mesa. Ali é o momento de conectar, é o momento da conversa, é o momento onde vocês estão colocando as conversas em dia do hoje, né? Estão colocando ali em dia, eita, hoje foi legal. Me conta aí, como foi teu dia? Aí você conta, ele conta, todo mundo conta. E aí faz parte dessa jornada de construção do legado do seu filho. E eu vou te dizer, quando ele chega a uma fase, né, de uma determinada idade, você vai dizer, foi construído esse legado. Eu sei, eu confio. Né? Você vai se sentir tão orgulhosa, tão orgulhoso, por quê? Porque valeu a pena. Valeu a pena os dias que você estava cansada e muitas vezes você tinha que parar seus afazeres para dar ouvidos. Valeu a pena aquele momento que eu tenho que levar ele no jogo, tenho que levar para o treino, eu tenho que parar aqui o que eu tenho que fazer e tá lá naquele momento olhando, vibrando. Valeu a pena essa contribuição. Porque isso são fases, né? E essas fases não voltam, só vai. Então, tudo que está registrado aqui na mente sua, principalmente na mente do seu filho, ele vai levar, né, para a vida adulta, vai levar para seus filhos. O que é que ele tem aprendido com vocês? Então, essa base, né, essa estrutura é responsabilidade nossa.
Tem muitas vezes que nós estamos cansados, sim, e faz parte da jornada. Eu sei que a gente trabalha, quer dar o melhor para eles, mas muitas vezes o melhor eles querem a presença. É a presença que não se compra. É a presença que eles querem ser ouvidos, eles querem ser vistos, eles querem ser observados. Por que eu falo isso com tanta propriedade? Saiu. Porque eu falo isso? Porque eu convivo nesse meio, né? Eu escuto muitos adolescentes, eu escuto muitos pais, eu escuto principalmente adolescentes e crianças. Quando eu faço um trabalho sobre família, digo, ó, faz uma foto aqui, um desenho sobre a família e me conta aí o momento mais feliz que você tem com sua família, né? E ali aquela criança fez aquele desenho e disse assim, e eu fiz a pergunta, o que você gostaria que acontecesse esse final de semana? Aí uma criança disse, eu gostaria que meus pais tivessem mais tempo para mim. Quando a criança nomeia isso, quando ela traz esse sentimento, ela está pedindo socorro. Pai, mãe, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês estejam comigo. Eu preciso da sua escuta. Eu preciso estar sendo observada. Eu preciso estar rindo. Eu preciso estar perto. Eu preciso falar. Então é isso que eu tenho visto. Se uma criança, 9 a 10 anos, teve essa identificação, né? Ela teve coragem de falar. Um adolescente não tem coragem. Não tem coragem de falar. Não tem coragem de dizer, eu sinto falta dos meus pais. São pouquíssimos que falam. Numa mentoria que eu fiz para adolescentes em grupo, pouquíssimos diziam. Eles só reclamavam. Só dizia que era muita pressão. Tia, é muita pressão em casa. Olha, e quantas vezes eu atendi adolescentes chorando. Tia, eu quero falar com você. Tem um momento? Tenho. E ali eu parava e escutava cada um deles. Atenção, presença. Só isso que eles querem. Eles querem um momento com o pai, com a mãe, de atenção e presença. Muitos são julgamentos. Eu entendo que a pré-adolescência a gente tem que dizer, olha, vai dar certo, bora estudar, é seu futuro. Tudo bem, é o nosso dever, sim. Mas também é o nosso dever acolher. É o nosso dever escutar. É o nosso dever olhar assim, naquele momento da conversa, sem, como é que eu posso dizer, da conversa sem cobrar e dizer, filho, filha, você é uma bênção na minha vida. Filho, filha, você é a pessoa que vai dar certo, que eu acredito. Você tem um potencial enorme. Olha esses desenhos que você faz. É uns desenhos incríveis. Eu nunca vi ninguém fazer um desenho como esse. Olha essas artes. Que artes incrível. Eu nunca vi umas artes dessa. Então, quando você valida você valida, identifica a habilidade que seus filhos têm, eles só vão querer ficar mais perto, só vão querer estar perto de você. Mas quando você só fala, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, você só dá regras, só diz que tem que fazer, eles escutam, mas não gera confiança. Toda vez que eu chego, só manda fazer, só manda fazer, só manda fazer. Não tem um momento de validação, não tem um momento de dizer, eita filho, parabéns, eu tô gostando, né? Não tem. Gente, dói isso, né? Às vezes dói ser validado, dói falar que você está bem, parabéns por isso, dói, né? E por isso a gente vê tanto adolescente se afastando dos pais, porque só vem só para apontar, né? O que eu quero dizer é que nós temos que cobrar sim. A responsabilidade que Deus colocou sobre nossas vidas é de cobrar, é de direcionar, é de orientar. Mas também Deus nos deu também autoridade de escuta, né? De observar, estar perto, pegar na mão, eu estou aqui. O que você precisar, eu estou aqui. Conta comigo. Chegar perto e ver assim, não,
eu posso confiar nos meus pais. Eu posso confiar neles, eu posso falar para eles. É isso que eu quero trazer para essas famílias hoje. Não deixar o legado de qualquer jeito, mas sim dar continuidade naquilo que você tem ensinado. Aí você pode até dizer, eu não sei se eu estou fazendo as coisas certas, eu não sei se eu estou bem. Você pode vir com várias situações na sua cabeça, na sua mente, mas eu quero dizer a você, se você está vivo e viva, há tempo de construir, há tempo de recomeçar, há tempo de construir uma nova história. E eu estou aqui para te ajudar. E eu quero te dizer que eu peguei todos esses conhecimentos, né, que eu venho trazendo, gente, e eu coloquei tudo no só lugar, né? Por quê? Porque quando eu já venho atendendo há 10 anos famílias, 10 anos trabalhando com adolescentes, e eu pensei, por que não trazer esse conhecimento para mais famílias? Porque seria muito omisso para mim deixar só para mim esse conhecimento, né? E pessoas só que eu atendo presencial. Mas por que não fazer isso maior? Por que não trazer mais esses tópicos, essas ferramentas para as famílias que hoje estão precisando de ajuda? E aí eu coloquei tudo em um e-book, em um guia de instrução para os pais, a ter relacionamentos mais saudáveis com seus filhos, conectando filhos aos pais e pais aos filhos. E nesse guia tem exercícios para você, pai, para reflexão, exercícios para você colocar em prática, é ler, observar e anotar. É isso que eu quero fazer e colocar em prática. É lendo e colocando em prática, é lendo e colocando em prática. É isso que eu construí. E eu vou deixar aqui no final da live o link para você acessar esse e-book. E ele só é uma taxa, não é o preço do e-book realmente, porque se fosse cobrar, ele era no valor de R$ 147. Mas como vocês estão aqui desde o começo comigo, ele vai custar R$ 47. Não é um e-book simples, ele é um guia de transformação de vidas. Transforma famílias, transforma pais, transforma adolescentes e transforma você também. Então, eu vou deixar aqui o link no final dessa live para para você olhar, certo? Você clica lá e lá vai estar o nosso e-book lá, ok? E aproveita, aproveita, porque ele está no preço promocional aqui que eu fiz para vocês, tá bem? Então, recapitulando aqui, nossa aula de hoje. Primeiro, instruir e orientar faz parte da jornada, faz parte do legado. A conversa nos momentos difíceis faz parte. Não deixe para depois. Às vezes, sim, é bom deixar para depois no momento que você, tanto você como seu filho, né, esteja naquele momento da temperatura. A temperatura tá o quê? Sinal vermelho, como diz, né? Lembra do filme Divertidamente? Quando a raiva tá bem, né? Daquele jeito, não entre numa conversa daquele jeito. Primeiro você tem que se acalmar e pontuar as situações que você quer resolver com seus filhos. Aí gera uma conversa assertiva, uma conversa de reflexão, uma conversa que vocês vão resolver tais problemas, ok? E aí vem outra pergunta para você. Eita, eu gosto do e-book, é bom, mas existem situações que eu gosto de conversar. Eu preciso ter essa dúvida. Aí temos a mentoria. A mentoria que eu já faço presencial e online também com os pais. E também a mentoria com o adolescente. É um conjunto, com os pais e com adolescentes separados, ok? Quanto tempo dura essa mentoria? A mentoria dura
em 5 a 10 sessões. Vai depender de cada situação. Se for resolvida, imediato, ok. Se não, a gente se estende mais um pouquinho. Se você quiser também saber como é essa mentoria, também acessa lá no link que eu vou deixar ao final dessa live, ok? Então, eu quero fazer agora, saber se vocês têm perguntas aqui. Pode fazer perguntas que eu estou respondendo. Ok, queridos, queridas. Eu vou te mostrar algo aqui sobre habilidades, certo? Eu tenho um filho de 10 anos que ele faz uns robôs de papel. Vocês já viram os robôs de papel? Eu identifiquei essa habilidade dele quando uma certa vez ele queria tipo um desenho, um boneco, e não vendia nas lojas, né? Ou não vendia nas lojas ou eu não tinha dinheiro para comprar no momento, eu não lembro. E aí eu disse, olha filho, muitas vezes quando a gente não tem algo na hora, que eu sei que tanto você quer, a gente cria, a gente faz outras coisas. E daí ele começou a criar, né? Ele começou a criar, ó, tá vendo? É de papel. Agora aqueles papel de gramatura 120, né? E aí ele aqui tem, gente, caixas e caixas de robôs. E ele disse: "Ah, mas meu sonho é construir um robô de verdade." Ele gosta muito daquele Bumblebee do Transformers. Tem mais robô? Olha esse daqui. Aquele bem grandão. Aquele bem grandão, que é 25 centímetros. Cadê ele? Ele fez um de 25 centímetros, gente. Quando eu olhei, eu digo, meu Deus, haja papel. Eu vou ter que entrar em concordância com as fábricas de quê? Papelaria, né? Olha só, esse daqui. Olha só. E tem um Bumblebee, né? Tem um Bumblebee também que ele fez. Não sei se dá pra... E tem um Optimus também que ele fez. Tem um Bumblebee dos Transformers, né? E aí eu identifiquei essa habilidade dele de construir, né? Desde pequenininho ele já começava a fazer aqueles blocos. Tem aqueles bloquinhos de encaixe? E aí ele gostava muito daqueles bloquinhos de encaixe. Gostava muito de fazer casinha. Gostava muito de fazer... Olha, esse aqui também é... Isso aqui, hein? Megatron. Um Megatron, gente. Olha para isso. E olha para aqui. A ferramenta do Megatron. Sabe o que é que mais... Peraí, Isa. Sabe o que é que me chama a atenção? É a habilidade motora fina. Olha só. Entendeu? Ele fez o Sonic, minha gente, bem pequenininho. E o Sonic, a mãozinha dele, me chamou a atenção. Eu digo, meu Deus do céu, que habilidade. Porque eu tenho alunos que eles não sabem cortar um papel. Alunos de 9 anos. Vocês acreditam que eles não têm essa habilidade motora fina? E eu olho assim, eu digo, meu Deus, que coisa tão linda, né? Agora veja, ele tá aí. Sabe como é que é o passo a passo dele? Ele primeiro vai para o computador, ele pesquisa a arte que ele quer. Dá cá, professor. Ele pesquisa a arte que ele quer. Olha só como isso é grande. Olha, no palmo da minha mão, mais um pouquinho, tá vendo? Olha, de papel, gente. E ele mexe o braço aqui, ó. Como é o nome desse? Bruticons. Bruticons, né? É Bruticons. Ó, ele faz de Transformers, fez Sonic, né? Olha, tem aqui caixas e caixas e caixas de robô. Acho que eu deixei uma story aí, né? Acho que eu deixei aqui as caixas dele que ele faz. Fez também o mundo do Minecraft, né? Mas olha, ele vai primeiro para o computador, ele pesquisa o desenho que ele quer. E quando ele diz, não, dá para fazer um reajuste, ele vai lá e reajusta no Paintbrush. Vocês sabem o que é o Paint? Aquele programa antigo do Windows, que vem o Word, que vem PowerPoint, sabe? Ele faz lá a mudança, tira, pinta, recorta, e aí ele transfere para o Word. Do Word,
Aí ele marca a página, quer imprimir. E ele pinta lá no computador. E aí ele recorta e cola. Até a cola tem que ser a cola da marca que dá certo no robô. Porque a gente já testou outras colas. Não, mas essa cola não cola meu robô do jeito que eu gosto. Veja só. Eu digo, é um arquiteto que já está vendo a marca que é boa para ele ou não é. O que é que eu estou trazendo isso para vocês? Quando a gente observa as nossas crianças, a gente começa a olhar as habilidades, né? Como eu trabalho com intervenção, né? Eu estou terminando agora o curso de psicopedagogia agora, mês de maio, glória a Deus por isso. E a gente trabalha com intervenções também, né? Na criança, de comportamento, de fala. E a gente também identifica habilidades. Não é só intervir naquilo que a criança está passando desafio, mas também a gente identifica as habilidades, porque a habilidade é uma linha de conhecimento para eles desenvolver onde está o desafio pedagógico. Importa que eles aprendam, que desenvolvam, porque cada um tem uma forma de aprender, né? Aquela época da escola tinha que aprender de todo jeito, mas cada um, a gente tem que identificar a forma de aprender. Quem colocou aqui, nossa, eu sou criança e faço boneco de papel. Ah, que bom, qual a sua idade? Também é criança, né? Meu menino tem 10 anos. Ele faz desde os 7 anos, ele começou a desenvolver esses bonecos de papel, né? Mas é isso. A gente tem que incentivar, nós como os pais, incentivar essa habilidade, porque futuramente vai ser o quê? É o cientista, né? É o construtor. E nós fazemos parte dessa jornada, ok? Então, minha gente, já quero agradecer pela presença de vocês. Gratidão, gratidão. Bom, continue fazendo os bonecos, né? E vá se dedicando a essa habilidade, né? Quem sabe é um futuro construtor também, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Como amanhã é feriado, né? Nossa live se encerra hoje, mas próxima semana a gente traz outros tópicos, né? Eu vou colocar uma enquete lá no meu Instagram. Você que ainda não está lá no meu Instagram, já me segue lá. Lá eu vou colocar a enquete. Qual é, qual é o tema que você gostaria de ser abordado na próxima live, ok? Qual é o tema que você gostaria de ser abordado, que gostaria que eu abordasse na próxima live? E aí você coloca lá. Quem é esse? Smoke screen. Smoke Screen. Eu não conheço, mas ele conhece. Parabéns. Feliz Páscoas para vocês. Que Deus abençoe. Deixa eu tirar minha foto aqui para me colocar lá no meu grupo. Uma boa noite e até a próxima. Próxima, feliz Páscoa e até a próxima live com a graça de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.